acerca do sistema punitivo, acerca do encarceramento, mais do que nunca se fazem relevantes. Então, fica aqui já de antemão, professor Felipe, o meu agradecimento e o meu abraço, e esperamos que em outras oportunidades possamos estar juntos aí para ouvi-lo, para que possamos aí debater acerca de temas tão relevantes para as ciências criminais. Mais uma vez, então, agradeço a presença dos nossos alunos que se inscreveram, alguns estão chegando, e como o professor Bruno bem ressaltou, já estão abertas as inscrições para as próximas, os próximos encontros, sempre às quartas-feiras, então, já fica aqui também o convite. Era isso, Bruno, obrigado. Obrigado, Robson. Então, pessoal, só para deixar um recado, tá? Se vocês se inscreveram pelo site, foi tudo certo, fiquem tranquilos que vocês vão receber a certificação, tá? Deste, e se vocês já participaram do anterior e dos posteriores, só vai levar algumas semanas, tá? Para lançar no sistema, porque a gente está, né, sobrecarregado de atividades, tá? Eu vou postar aqui no chat, tá? O link das próximas. Algumas já, pelo que eu vi, já teve a lotação das inscrições, tá? Mas eu sugiro que vocês fiquem acompanhando no site, ali na nossa página da extensão do direito, e a gente está sempre alimentando o sistema, tá? Então, o professor Felipe vai falar sobre neoliberalismo e encarceramento em massa, né? Ele que fez uma tese que defendeu recentemente sobre as heranças do fascismo italiano, né, no processo penal brasileiro. Então, de repente, depois que tu fizer a tua fala, Felipe, a gente abre um pouco para o diálogo, para a gente debater e os alunos questionarem, tá bom? Então, novamente, te agradeço, né, e passo a palavra para ti. Beleza, Bruno. Queria agradecer aí a oportunidade de estar participando dessa reunião do grupo, né? Então, eu agradeço aí para ti a oportunidade, o professor Robson também, dizer que é um prazer e que realmente, né, estou torcendo para que em seguida a gente possa se reunir aí na vida acadêmica, né, de um modo normal, né, tomar o nosso café, aquela coisa toda, né? Mas enquanto esse novo normal aí, ou velho normal não chega, a gente vai se adaptando, né? O Bruno falou aí das questões das aulas online, eu também estou enfrentando, né, essa nova perspectiva aí, e confesso que foi realmente um semestre que a gente teve que aprender tudo em cima da hora, né? Então foi bem desgastante, mas sobre um outro aspecto, esse momento acabou possibilitando, né, que a gente conseguisse se aproximar, às vezes, mais de colegas, né, que estão distantes, até em outros estados, às vezes, e, sobretudo, acho que criou a possibilidade para os alunos poder aprofundar um pouco mais, né, o conhecimento. Então, hoje eu vim aqui para falar de neoliberalismo, né, e encarceramento em massa, e vejam que coisa muito louca isso, né? Porque é um tema que a gente aborda pouco em aula, aula de Direito Penal 3, Direito Penal 4, né? A gente aborda pouco em aula, mas talvez a melhor explicação que a gente tenha para a questão penal hoje em dia, né? Então, a Faculdade de Direito, às vezes, ela nos amarra um pouco, né? Porque a gente tem que falar, óbvio, hoje eu vou falar aqui, vou tentar desconstruir isso, teoria da pena, não sei o que, e às vezes a gente acaba tentando, né, a gente acaba não podendo mergulhar num tema que não tem mais como negar, né? E até quanto tempo eu tenho de fala, Bruno? Quanto tempo, mais ou menos? Pode ser uma meia hora, 40 minutos. Beleza. Eu programei algo assim, sem muita profundidade, até vou trazer algumas obras que são bem fáceis de encontrar para tentar fazer essa construção, etc. Então, não vai ter muito mistério, né? Então, o que acontece, né? A ideia de falar de neoliberalismo e hiperencarceramento é justamente porque a gente não pode mais interpretar esse fenômeno que é evidente, né? A gente sabe que o Brasil, dentre outros países, está tendo uma explosão de encarceramento e, às vezes, de crimes que nem são os crimes tão graves assim, e a gente não tem como desvincular, logicamente, isso do contexto, né, da conjuntura neoliberal que tanto se fala hoje em dia, né? Eu acho que a pandemia, né, eu acho que é precoce, às vezes, tu tentar até fazer uma perspectiva de futuro, mas uma coisa é certa, né, ela acabou servindo como uma lente de aumento
sobre uma série de questões, comportamentos, atitudes, né, mas até mesmo no conhecimento, né, eu acredito que alguns temas se tornaram mais evidentes, né, como o neoliberalismo, o fascismo mesmo, né, então isso aí está permitindo que até o pessoal da graduação, ou às vezes até quem não está no banco acadêmico, possa discutir isso, né, que eram temas que parece-me que até um ano atrás ficavam mais restrito aí à pós-graduação, e etc, né, então tem esse lado positivo também. Mas assim, né, antes de fazer esse nexo do neoliberalismo com a questão do encarceramento, eu queria tocar em 2 pontos, né? O primeiro deles na questão do crime, né? E no segundo momento na questão das teorias da pena ou até das prisões cautelares, porque elas vão importar também, afinal de contas, né? Segundo os dados, a gente anda numa média de 40% de presos provisórios, né? Então não dá para descartar também a prisão cautelar como um dispositivo de governo, conforme eu vou tentar concluir com vocês, né? Então, a primeira coisa que eu queria, né, eu sei que aqui a gente tem alunos de diversos semestres, etc., né, e alunos que, certamente pensam de modos diferentes também, mas eu aposto que por esse raciocínio aqui, né, mesmo tu sendo uma pessoa, às vezes, um abolicionista, ou tu sendo até um punitivista, tu não vai poder concluir de um modo diverso, né? Ou seja, que a prisão está sendo utilizada no contexto neoliberal como modo de governo. Então, eu só peço a vocês, de início, né, que a gente precisa tentar desconstruir aquela concepção de bem e mal, né, de crime, que o crime é quando tu cumpre ou não cumpre, né, uma lei, as regras, né, porque o crime é muito mais que isso. Então, eu não vou ter o tempo de aprofundar nesse tema com vocês, mas, por exemplo, né, deem uma olhadinha na criminologia crítica, no que a criminologia crítica vem, né, há muito tempo já, por exemplo, evidenciando em relação à criminalidade. E aqui eu já indico algumas obras que são bem básicas, bem fáceis de encontrar, que inclusive acho que talvez grande parte de vocês já tenham lido, porque eu sei que o Bruno, né, também trabalha muito com esses autores, mas vejam, né, Punição e Estrutura Social, do Rush e do Kickheimer, né, ou então o Cárcere e Fábrica, do Melossi e Pavarini, né, leiam o Zaffaroni também, e para fazer esse link com o neoliberalismo é interessante ler o Pat O'Malley, né, que é um pensador que trabalha bastante a questão da punição com o neoliberalismo, né? Então, o que acontece? Esses criminólogos, há muito tempo, eles já identificaram, né, que muito mais do que uma questão moral, né, a questão do crime, ela é uma construção social, né? Então, é óbvio, e vejam, às vezes parece um chavão falar isso, né? Mas a gente tem crimes e crimes, né? Por exemplo, a gente tem desde o catálogo de alguns crimes contra o patrimônio, ou crimes contra a vida, etc., e até mesmo outros crimes que às vezes a gente não se lembra muito, como, por exemplo, crimes contra a administração pública e alguns similares, né? Que esses dias eu estava dando aula de Direito Penal 4, estava recordando, né? E muitos alunos dizendo, esse aí eu já pratiquei. Então, vejam, a gente tem crimes e crimes, né? O Código Penal, etc., eles podem até ser, ele é até indispensável para se organizar, né, a sociedade, etc. Mas é muito claro que grande parte dos crimes, eles vão ser, logicamente, praticados por determinadas populações, por determinadas pessoas, né? E, lógico, na medida que isso acontece, logicamente, toda essa técnica de combate ao crime que é oferecida pelo direito penal, ela pode ser utilizada como modo de governo, né? Isso é muito fácil de perceber, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Vejam, se vocês pegarem o texto da professora Benevides, eu não recordo, a Maria Vitória Benevides, né? Ela vai explicar, tem um livro que ela é Violência, Povo e Polícia, que ela explica, né, o surgimento, o avanço da criminalidade no Rio de Janeiro. E fica muito claro, por exemplo, né, que tu tem ali, eu falo do Rio de Janeiro porque a questão geográfica ela fica bem evidente, né? Então tu tem territórios bastante negligenciados, que as pessoas não têm acesso, né, a nenhum tipo de auxílio por parte do Estado, tudo é precarizado, etc., né? E vejam, o crime não tem nada a ver com a questão da pobreza, né? A gente tem pobres que cometem crimes, pessoas pobres que não cometem crimes, pessoas ricas que cometem, pessoas ricas que não cometem, etc. Então, o crime, né, aquele é fenômeno biopsicossocial. Mas uma coisa é certa e, logicamente, não pode ser sonegada, né? Quando tu cria um contexto, né, de miséria total, que eu digo que é miséria de assistência financeira, de carinho, de tudo, etc., né? E tu tem um catálogo criminal que te permite punir pessoas que pratiquem condutas que, logicamente, para serem praticadas dependem, né, de um status vulnerável,
logicamente aquilo fica muito útil. Então, quando eu falei do Rio de Janeiro, né, sempre foi muito mais barato, muito mais rentável, inclusive politicamente, no sentido de tu ganhar voto com discurso punitivista, tu colocar a polícia embaixo do morro, né, para tentar esconder aquilo ou controlar aquilo sob um fim policialesco, né, que seria muito mais fácil do que tu fornecer os direitos, né, fundamentais daquelas pessoas, que permitiria o desenvolvimento e, logicamente, evitaria que a gente tivesse uma quantidade de crime bem menores. Então, assim, eu não quero entrar de um modo muito profundo na questão criminal, do crime como construção social, mas vejam, né, o que eu quero deixar claro aqui é que algumas pessoas, devido à situação que se encontram, elas estão condenadas a praticar determinados tipos de crime. É óbvio, né? Então, é só pensar. Às vezes uma pessoa que tem acesso, né, a determinada, sei lá, aos valores de uma empresa, ela pode, sei lá, fazer uma apropriação indébita, e em relação ao governo ela pode sonegar. Agora tem gente que não vai poder, né, ou seja, não vai praticar esses tipos de crime, né, vai praticar crimes justamente, tu não tem um CPF, tu não tem uma carteira de identidade, tu não tem educação, né, se tu for cometer algum tipo de crime, às vezes até para se sustentar, né, tu vai praticar um crime, logicamente, contra o patrimônio, um crime que vai ter uma pena, logicamente, bem mais elevada, né, e vai ser um crime que vai ser com mais facilidade perquirido. E aí, vejam, né, a questão do direito penal, ela é interessante nesse sentido, porque se a gente abordar as teorias, por exemplo, das penas e as teorias das cautelares que justificam a prisão, né, elas também não vão servir. Né? Então, veja, a gente não vai... Os governos, né, em geral, eles não vão controlar ou tratar do problema da criminalidade de um modo adequado, né, de nenhum modo, nem pelo lado político-social e tampouco, logicamente, fazendo respeitar as teorias da pena, das prisões cautelares. Né? A teoria da pena que a gente aprende em Direito Penal 3, né? A teoria absolutista, que o crime é um castigo por si só, né? Ou então a teoria prevencionista, né, que vai se dividir na prevenção especial, na prevenção geral e prevenção especial e tal, também não vai resolver, né? Vejam, as pessoas não estão deixando de cometer crimes por força da pena, né? E mais do que isso, a prisão, ela é uma mola propulsora da criminalidade, né? Um veículo que é roubado hoje na rua de Porto Alegre, por exemplo, esse roubo, ele passa por uma demanda que vem da prisão, né? Tudo é organizado pela prisão, ou seja, sem os presídios, sem a prisão como ela é hoje, superlotada, insalubre, né? E, logicamente, de um modo que todos possam, enfim, ter acesso a telefone celular e etc., tu, logicamente, tem um aumento do crime, né? Então, essa conta não fecha, né? E a prisão cautelar é exemplar nesse sentido, se a gente for pensar, né? Porque ela tem toda uma teoria que a prisão cautelar ela serve para assegurar interesses processuais diante da existência de certos requisitos. Também não fecha, né? Porque quem estuda a prisão cautelar, as prisões cautelares, né, e faz análise de acórdão, acaba descobrindo que a maioria dos casos as pessoas poderiam estar respondendo o processo em liberdade, né? E alguém vai dizer, tá, professor, mas e como é que a gente vai controlar o problema da criminalidade, né? Então, uma coisa a gente tem que ter ciência, né? Algumas coisas, primeiro, não tem solução, e outras, elas tentam ser resolvidas com um instrumento errado, né? Então, vejam, o crime é uma questão, é um conflito social, é um problema social, né? E o direito penal não dá conta, ele sempre vem depois. Então, é óbvio, mesmo pela perspectiva do minimalismo penal, né? O direito penal, ele pode seguir existindo, etc., com todas aquelas justificativas, mas ele não vai dar conta do problema da criminalidade, né? Só que algo que é interessante de pensar é que justamente essas teorias aí que justificam a pena, que justificam as prisões cautelares, elas vão acabar legitimando o controle exercido nesse contexto neoliberal, logicamente, né, só que com outros motivos bem diferentes, conforme a gente vai ver na sequência, né? Então, nesse primeiro ponto, eu só quero que vocês desmistifiquem um pouco a questão do crime, né, como uma conduta que é praticada por alguém que é bom ou por alguém que é mau, etc., né? E também o discurso que é utilizado para justificar. É óbvio, nós aqui somos do direito, né? Então a gente trabalha com essas teorias, etc., sobretudo na teoria e sobretudo na prática também, né? Mas a gente, até mesmo por estar num banco acadêmico, tem, logicamente, esse dever de tentar identificar. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? O advogado,
que souber como as coisas funcionam de verdade, que estudar, que se aprofundar, ele vai ter um maior desempenho também na advocacia. Isso é certo, é notório, né? Então, assim, dito isso, né, a gente precisa entender o que é o neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo que tanto falam? Será que isso existe? Será que isso aí é o contrário do comunismo, etc.? Então, vejam, né, o neoliberalismo, na sua fase inicial, ele não passa de uma doutrina econômica, né? É um pensamento econômico, né? Mas vejam também como o economicismo, né, as teorias econômicas desde antes já permeavam, por exemplo, o direito penal, né? O Beccaria, por exemplo, escreveu Dos Delitos e da Pena, né? Diz a lenda que é quando ele estava numa fase meio depressiva, né? E aí os irmãos Verri lá falaram para ele, escreve alguma coisa sobre prisão aí ele escreveu Dos Delitos e da Pena, porque o 99% do trabalho dele são trabalhos de economia, né? Então, os primeiros juristas que pensaram a questão penal eram economistas e pensaram a questão penal, logicamente, sobre um prisma economicista, né? Então, isso já deixa o ambiente até propício para ser premiado, né, por teorias econômicas, economicistas, etc. Mas o neoliberalismo, ele, no fundo, foi uma teoria econômica, né? Uma teoria que pregava o quê? A construção de um Estado mínimo, menos intervencionista, né? Logicamente, um Estado que não intervisse no mercado, que deixasse as coisas fluírem ao natural, né? E, logicamente, um Estado que supostamente permitiria ao indivíduo ter uma liberdade maior nessa perspectiva, né? Porque a liberdade para o neoliberalismo é a liberdade de mercado, né? A tua liberdade de produzir, vender, comprar, trocar, etc., né? E lógico, a gente tem que pensar que o neoliberalismo ele vai reatualizar alguns mitos, né, algumas premissas lá do liberalismo clássico, né, ou seja, a ideia do Estado mínimo vem de lá, né, de um Estado não intervencionista. E vejam como aqui o neoliberalismo ele acaba tendo até uma certa paridade com o liberalismo clássico, né, porque o liberalismo clássico veio depois de um Estado absolutista, né, e a teoria neoliberal ela veio logo após, ela ganha corpo após ali os estados totalitários e etc, estados, né, que também não tinham nenhum amor pela liberdade, né? Então, lógico, depois da Segunda Guerra, depois dos fascismos, nós tivemos, né, tivemos o estado de bem-estar social, um estado que intervia na economia, um estado que proporcionava o bem-estar social, etc, né? E, logicamente, o neoliberalismo que já vinha sendo construído, essa ideia neoliberal, ela foi construída desde o colóquio Walter Lippmann, né, em 1938, depois foi aprimorada pela Sociedade Montpellerin, né, ou Montpellerin, como dizem os que falam francês, né, e aí, logicamente, pelo Mises, o Hayek e outros pensadores, etc., e depois foi aprimorada pelo Consenso de Washington, né, aí, logicamente, para tentar fazer com que todas as economias da América, por exemplo, elas girassem daquele modo, ou seja, deixe teu Estado menor, né, deixe teu Estado mais aberto para investidores externos, enfim, né. Então, logicamente, essa é a teoria neoliberal, né, tu tem um Estado mínimo, né, que vai intervir somente em alguns pontos necessários, né, mas, logicamente, vai tirar as mãos, vai retirar qualquer tipo de controle da economia com bem poucas exceções, né? Mas a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, né, que em que pese, eu já vou depois entrar nesse mérito, o neoliberalismo ele se autodenomina, né, um defensor da liberdade, da meritocracia, etc. A gente tem que pensar o seguinte, né, esse Estado mínimo neoliberal, ele não tem nada a ver com um Estado fraco, né? Então, assim, essa dicotomia Estado mínimo e Estado máximo, ela não é bem assim. A gente precisa pensar o Estado, sob o prisma neoliberal, como um Estado mínimo, mas um Estado forte no controle, né? Porque o que acontece? Tu não consegue ter esse Estado mínimo sem o controle, porque essa dinâmica econômica, ela cria pobreza, ela cria conflito, ela cria exclusão, precariedade. Então, tu precisa controlar, né, isso de algum modo. Então, o teu braço, né, de controle, o teu braço da segurança, ele precisa ser forte. E aí, lógico, a balela da liberdade já, desde o período liberal, ela cai por terra. Porque tu não é tão livre assim, no final das contas, né? Tu é livre desde que seja dentro daquela cartilha. Se tu jogar fora daquela cartilha, pensar modos alternativos, etc., até de mercado, tu pode ser boicotado, né? Ou, em alguns casos, tu pode até mesmo, né, sofrer algum tipo de sanção. Então, vejam, né, o Estado mínimo não tem nada a ver com o Estado libertário, né? Ele
tem liberdade dentro do jogo do mercado, é uma liberdade de produzir quietinho, comprar quietinho, consumir quietinho, e era isso, né? No momento que tu contestar essa dinâmica, tu pode se tornar um inimigo. E eu acho o seguinte, né? Hoje em dia até não dá para fazer muito plano em termos de palestra, de aula, porque as coisas vão acontecendo a cada dia, né? Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia, né? Essa semana, a questão dos protestos, né? Logicamente protestos antirracistas, mas ali com certeza tem um caldo envolvido que envolve uma série de questões, né? Ou seja, ressentimentos com desemprego, com a exclusão, com o trabalho precário, etc., né? Então, me parece que é um momento delicado, assim, do projeto neoliberal, né? E aí que é perigoso, porque a gente vai ver que o neoliberalismo não hesita em lançar mão em meios autoritários. Inclusive, né, o Hayek, que foi talvez para mim seja o pensador que melhor desenvolveu a teoria neoliberal, né, quando ele esteve no Chile, porque vejam, né, o projeto econômico neoliberal, ele foi implementado num primeiro momento aonde? Numa ditadura, a ditadura chilena de Pinochet, né, e depois que ele foi implementado na Inglaterra, da Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos de Reagan, né. Então o Hayek, que é o teórico, para mim, máximo do neoliberalismo, quando ele esteve, ele deu uma entrevista, né, para o jornal El Mercurio, do Chile, e dizendo, olha, que o Chile era um modelo de neoliberalismo, né? Que em alguns casos a ditadura poderia ser uma solução para se colocar as coisas em ordem, etc., para que depois, no futuro, né, a democracia pudesse ser estabelecida, né? Então vejam como a teoria neoliberal, pelo próprio Hayek, né, ela logicamente não é incompatível com nenhum tipo de postura autoritária. Então é óbvio, a gente pode ter uma democracia com um regime neoliberal e a gente pode ter também até ditaduras, né, com um regime neoliberal. E depois eu quero tratar de algumas questões, né, sobre o neoliberalismo que, em alguns casos, podem abrir a porta para coisas mais graves, como o próprio fascismo, né. Então, uma coisa interessante de pensar, né, é que esse Estado mínimo, né, por que a gente vai ter problemas, né, dentro desse regime neoliberal? Porque esse Estado mínimo, no fim das contas, ele vai acabar agravando a questão da desigualdade, né? E aí, assim, eu não sou um comunista, né, como alguém pode pensar e etc., mas se vocês forem analisar os dados econômicos, né, que a gente tem das maiores economias do mundo, vocês vão ver que já faz algum tempo, né, que, sei lá, o 1 ou 2% mais rico fica cada vez mais rico, e o pessoal, logicamente, o resto, né, os outros 99%, fica cada vez mais pobre ou estagnado, né? Isso significa o quê? Que esse regime está beneficiando alguns e em detrimento de outros, né? E lógico, esse excedente aí ele vai sendo, logicamente, ludibriado com consumo, com, sei lá, com trabalho precário, né? Vejam, tem gente que aluga a bicicleta do Itaú ali para fazer teleentrega, né? Eu não estou, logicamente, querendo considerar esse tipo de trabalho como um trabalho desonroso, mas vejam só o desespero, né? A pessoa ela está alugando uma bike para fazer teleentrega, para ter um lucro, para comer apenas, né? Então vejam como a coisa ela é complexa, né? Mas o neoliberalismo no plano econômico ele vai gerar esse equilíbrio, e quando a gente tem quanto mais miséria a gente tiver, logicamente, a gente vai ter o risco de ter mais conflitos, né? E muitos deles, logicamente, criminalizados, tá? Outra questão importante, né? Muitos pensadores já detectaram também, né? Eu acho que a obra mais emblemática nesse sentido é A Nova Razão do Mundo, né? Do Pierre Hadot e do Christian Laval. Eles vão dizer que, olha, o neoliberalismo ele já transbordou do plano político-governamental para todos os âmbitos da vida, né? E aí eles vão falar muito da questão do paradigma do empreendedor de si, né? O empreendedor de si, pela cartilha neoliberal, nada mais é do que um sujeito, né, que assume os riscos da sua vida, logicamente, para não precisar depender nunca do Estado, que é mínimo e não vai servir mais para prestar assistência para ninguém, né? Então, logicamente, ele sabe se vender, ele sabe, logicamente, competir, né? Ele é alguém que sabe empreender, né? Então vejam como a palavra empreendedorismo ela aparece cada vez mais, né? Tem que ser um empreendedor, tem que estar sempre se responsabilizando pelos teus infortúnios, né? E é óbvio, a gente pode pensar o empreendedorismo às vezes pelo lado bom, tem que ser realmente proativo, etc. Mas vejam,
o grande segredo não é esse. O segredo é que a maioria das pessoas, elas não vão partir do mesmo local, né, a linha da largada não vai ser a mesma. E essa diferença, logicamente, né, o neoliberalismo ele é profícuo em acentuar. Então, como é que eu vou competir, né? Pensem eu. Digamos que a gente tem uma crise econômica que termine com tudo, e aí no dia 1º de julho a gente tem que jogar o jogo da vida, né? De novo. Aí eu vou para uma fila de emprego. Eu, né? Branco, sei falar, bem vestido e etc. E do meu lado vai ter alguém que não tem, né? Não sabe se comunicar, ou não tem roupa para se vestir, está mal alimentado, né? Então vejam, as pessoas elas não têm a mesma possibilidade. É por isso que tu não pode ter um estado mínimo ausente, né? Que logicamente abandone grande parte das pessoas, porque isso aí vai acabar criando uma massa excluída, e aí logicamente teremos conflitos, teremos problemas, o que só vai poder ser controlado com a força, né, policial, com o sistema penal, etc, né? Então é aí que vai entrar a questão do encarceramento, né? Vejam, né? E além do mais, outra coisa importante de pensar, né, o neoliberalismo ele corrói completamente a democracia, né, como alguns autores também já identificaram. O que acontece? Tu acaba com esse Estado mínimo não tendo mais acesso a direitos fundamentais, né? Saúde, educação, até mesmo a questão do trabalho, ela deixa de ser, né, receber atenção, às vezes, do Estado, enfim, porque ela passa a ser toda terceirizada, toda precarizada e tal, né? Então, isso aí, lógico, vai gerar uma massa de pessoas que não vão conseguir mais se colocar. Um exemplo rapidinho, né? Esses dias eu tive na PUC, e aí substituíram os guichês dos estacionamentos, né, por guichês automáticos. Aí eu brinquei com um rapaz que estava lá auxiliando as pessoas a mexer no totem, né? Eu disse, poxa, hein, quantos não vão perder o emprego? Aí ele me disse assim, como é que é? Não precisa se preocupar, porque, logicamente, o tiozinho aqui perdeu o emprego, mas essa máquina precisa de 100 pessoas para fazer. Só que, vejam, o tiozinho que trabalhava naquele guichê, ele não tem essa expertise, ele não tem essa formação, né? Então, tu até pode abrir, logicamente, novos mercados para outras pessoas que estão tendo condições de ser empreendedores, né? Mas algumas pessoas, elas não vão poder mais entrar nesse jogo, né? Então, vejam, se para mim, às vezes é difícil mexer numa tecnologia para alguém que talvez tenha mais idade, não tenha mais grana para fazer um outro curso, para se atualizar, não tenha mais tempo, enfim, né? Porque a batalha vira a batalha pelo prato de comida diário. Então, tu vai gerar, né, essa exclusão toda e, lógico, isso aí vai dar problema. Vai dar problema tanto em questões de manifestações que vão ser cooptadas, que vão ser vendidas pela TV, etc., né? Mas também a gente vai ter conflitos que vão ser solucionados pela seara criminal, né? Então, o que acontece? Mais uma vez, o direito penal, a prisão, ela vai ser muito útil para se controlar, né? E esse controlar não é controlar, esse controlar, no fim das contas, é governar, né? Então, eu não quero entrar aqui muito na questão né, da teoria Foucaultiana, da governamentalidade, etc., mas vejam, né? Isso aí tudo vai permitir que a gente governe a sociedade por meio do sistema penal. E aí vejam, né, como uma coisa interessante. Hoje em dia a gente tem alguns discursos que são emblemáticos nesse sentido, né? A gente tem movimentos dos direitos humanos denunciando que as prisões estão superlotadas, que as prisões estão insalubres, que as prisões estão superlotadas por facções criminosas, né? Que elas estão loteadas por facções criminosas. A gente vai ter pessoas, logicamente, referindo que ela não está cumprindo, né, o seu intento de ressocializar as pessoas, mas, no fim das contas, pelo prisma neoliberal, isso nada importa, né? Porque, vejam, a gente teve governos até, de certo modo, mais à esquerda, né, que tinham uma tendência a cuidar mais das questões sociais, mas nada foi feito pela prisão. A prisão, né, o Foucault já tinha denunciado que ela nasceu falida e seguiu falida a toda a sua história. Mas vejam, nem nos últimos tempos tentaram fazer alguma coisa com ela, né? E o que acontece, né? É óbvio que esse discursinho de ressocialização, ele fica na academia, porque quem está envolvido no campo político e a própria sociedade sabe que a prisão não é mais para ressocializar, que ela nunca fez isso e não vai ter o poder de fazer, e que agora, mais do que nunca, ela só precisa, na verdade, conter determinadas pessoas, né? Então, se tu precisa somente conter essas pessoas, para que elas não causem mais distúrbios aí, né, no mercado, né, na vida controlada pelo mercado, então tu não precisa de estrutura, tu não precisa de boas celas, tu não precisa programa,
né, de desenvolvimento dentro do presídio. Só precisa de muros e, enfim, até uma caixa de ferro serviria, né? Então, esse é o grande lance, né, que é a prova de que a prisão está servindo como um mecanismo. E aí, quando a gente fala de hiperencarceramento, né, o que tem a ver? O que tem a ver é que cada vez mais pessoas vão presas, né, nesse contexto, e cada vez mais pessoas são segregadas, justamente porque esse é o modo de se exercer esse tipo de governo. Então, no fim das contas, vai ser um beco sem saída. E a gente não tem outra conclusão que a gente possa chegar que não seja essa, né? O neoliberalismo, ele vai, pelo modo, né, excludente, pela exclusão que ele propõe, ele, logicamente, vai gerar conflitos, e o único meio de se resolver isso, né, ou pelo menos o meio que vão lançar mão, os governos vão lançar mão, é a questão da prisão. Né? E isso fica mais claro se olhar para a prisão e olhar para os discursos que estão em torno da prisão, tanto os discursos mais adequados, que tentam garantir os direitos humanos, e até mesmo o discurso punitivista, né? Porque os malucos estão lá gritando, tem que punir mais, tem que... E a cadeia cada vez produzindo mais crime, né? Já tem 100 mil trabalhos que mostram. Então, as prisões construíram, né, deram ensejo às facções, as prisões fazem proliferar a criminalidade. É o que eu disse antes, qualquer crime cometido na rua hoje, né, ele é determinado de dentro da prisão, etc., né? E isso aí, essa dinâmica também, a gente podia até falar só sobre o genocídio negro, porque as pessoas que são colocadas lá são sempre, né, são pessoas já determinadas que vão ficar naquela situação à mercê, né, desse tipo de controle. Então, é mais ou menos isso, né, que eu queria falar de início, para depois a gente poder fazer um debate e tal, né. Não tem como negar, né, as teorias do direito, elas estão servindo para justificar o modo de governo neoliberal, né, que cria, logicamente, um Estado mínimo e débil que não consegue prover direitos sociais às pessoas, né? Ao lado disso, quando falam que o neoliberalismo ele transbordou para os outros âmbitos da vida, com o cidadão, né, com o sujeito empreendedor de si, no fim das contas, ele é um sujeito individualista extremo, egoísta, e que nem consegue mais ver esse tipo de coisa, no fim das contas, né? E, lógico, aí tu vai ter um cenário perfeito para te poder usar a prisão como modo de governo, encarcerando cada vez mais essas populações aí, que são, no fim das contas, um resíduo, né, do neoliberalismo. E uma coisa interessante de pensar é isso, né, que é por isso que não se tomam nenhuma providência, não se toma providência em relação à prisão, que ela se mantém sucateada como um lugar de completo desrespeito aos direitos humanos. Porque não precisa, ela só serve para conter. O neoliberalismo é pragmático, né? Ele é pragmático. Tu tá aí porque tu quer. Tu teve a possibilidade de ser diferente e não foi. Então, que se dane, não tem que pensar em ti. E esse pragmatismo do fascismo, do neoliberalismo, é justamente o que linka ele ao fascismo, né? É o que o Henk Lammert vai falar no livro, né? O totalitarismo de mercado. Né? Ele é irmão siamês do fascismo, porque ele é logicamente pragmático, né? E eu acho que o pacote anticrime que foi promulgado no final do ano, que diante desse cenário, mesmo assim, propõe um aumento do encarceramento, né, um aumento de tempo da permanência das pessoas na prisão, a situação do Covid agora também, né, a gente viu, por exemplo, manifestações de juízes e até decisões, né, dizendo, olha, o fulano aí praticou o crime, etc., o direito penal é para prover a segurança e para ressocializar, então ele fica aí, né, vejam bem, tu dizer, olha, tu tá aí para ser contido mesmo, se tu morrer não tem problema, né? Então é mais ou menos isso, né? E aí eu acho que são dois, né? O estado da prisão, até mesmo agora o modo como foi tratado a questão do Covid, como vem sendo tratado, né, a Covid no cárcere, ela é bastante emblemática em demonstrar que realmente, numa conjuntura neoliberal que não pode ser negada, o sistema penal está sendo utilizado como um instrumento de governo, mais do que nunca, né? E, logicamente, promovendo o hiperencarceramento, porque a exclusão é cada vez maior, né? E se ela é cada vez maior, mesmo que seja 0,5% de pessoas que acabem praticando uma conduta descrita como crime no Código, a gente vai ter uma massa de pessoas sendo segregadas, né? No fim das contas, contidas aí pelo sistema penal, não para ser ressocializada, ou, enfim, para conter mesmo, né? Por uma questão de contenção. Eu acho que é isso aí, Bruno. Já chegou aqui 36 minutos aí. Eu quero abrir para que vocês possam fazer aí suas considerações. Falei rápido aí para dar tempo de tudo, mas vamos lá. Obrigado, Felipe, pelas considerações, né? Obrigado por ter participado, topar aí desse nossos encontros virtuais no grupo. Obrigado pela exposição, foi excelente como sempre.
Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o professor Robson fazer um questionamento, que ele já me apontou aqui que ele tem uma questão. Enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem ir postando, eu já vi que estão postando algumas dúvidas, tá? Se quiserem ir postando as suas questões ali no chat, daí a gente vai organizando os questionamentos para o professor Felipe, tá bom? Por favor, Robson. Obrigado. Queria mais uma vez aqui parabenizar, agradecer ao professor Felipe pela sensibilidade, pela maneira com que nos apresentou aqui. Essa é uma problemática que, se nós não tivermos uma atenção, um cuidado de pensá-la, nós corremos o risco de nos tornarmos reprodutores desta ordem que eu digo desse encarceramento em massa. Eu, ouvindo ao professor Felipe, lembrei justamente de algumas situações que já há muito tempo o Zaffaroni já alertava, que nós temos, na verdade, na América Latina, um sistema excludente, um sistema em que há uma punição, e essa punição que é, muitas vezes, proporcionada por políticas públicas, políticas estatais desastrosas, acabam depois promovendo uma segunda punição desse próprio Estado com o encarceramento. Então, o Estado pune num primeiro momento, quando não promove políticas, né, de igualdade, políticas de resgate da dignidade das pessoas, e depois se volta com o uso da força para punir esses mesmos vulneráveis. E é dentro dessa leitura, professor Felipe, que eu queria promover aqui e aproveitar a sua vinda aqui a esse nosso encontro, a esse nosso grupo. Eu queria ouvi-lo em relação a um aspecto que também me parece bastante interessante dentro dessa análise. A professora Vera Regina de Andrade, já há alguns anos, quando escreveu sua tese de doutorado, ela salientou que o Estado ele possui, de algum modo, esse controle, né, do poder de punir, há uma legitimidade, há uma ordem constitucional, inclusive, por detrás disso. Mas o que o Estado não pode, em que pese tenha esse controle, né, da violência, o controle da criminalidade, como, né, podemos, quem sabe, observar, é se tornar a violência nesse controle. E o que nós estamos vendo nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, e esse episódio aí dos Estados Unidos, com esse indivíduo, com esse cidadão, melhor, negro, que foi morto, que foi assassinado, mostra exatamente isso, que muitas vezes o Estado acaba se tornando o próprio violentador, a própria violência nesse controle do poder de punir. E ao se tornar justamente esse violador, essa violência, o que nós temos é ainda mais um número maior, né, de vitimizados, e é isso que me preocupa nos dias atuais, né? Essa crescente, de repente, esse reforço que alguns esperam do Estado, mais força, mais intervenção, mais militarização. Eu queria, de repente, que o professor pudesse nos falar alguma coisa nesse sentido, como o professor olha esse movimento daqueles que reforçam essa ideia de que o Estado precisa ter mais força, agir com mais rigor no combate à violência, no combate à criminalidade. Boa. Eu acho que isso aí a gente tem uma espiral equivocada, né? Porque o que acontece? A gente vai cada vez pedindo mais punição, cada vez prendendo mais gente, cada vez fabricando mais crime, e aí cada vez tu pede mais punição, e assim tu vai indo. E me parece que agora a gente está chegando, até porque o controle permite hoje em dia, né, a questão do avanço tecnológico, permite tu chegar mais fácil em algumas... controlar a questão do crime, na verdade, né? Então eu acredito que é uma espiral, né? Porque o grande lance é que as pessoas precisam se dar conta, né? É que o crime é uma questão muito complicada, até mesmo acho que pensando no Brasil, né? Porque o medo do crime aqui ele é muito grande, né? Ele é um tema muito disseminado de um modo sensacionalizado pela mídia, então a gente tem aquela questão do medo, né, que deixa a nossa sociedade cega em relação à criminalidade, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, é interessante de pensar que, diferente de alguns países da Europa, a política, é óbvio, né, que também a questão penal está sempre envolvida em qualquer tipo de eleições, né, mas lá, por exemplo, o discurso que mais vende seria um discurso mais assistencialista, né,
E aqui o discurso que mais vende é o discurso tu pode me deixar, é o discurso da punição, na verdade, né? É o discurso policialesco, né? Só que o grande lance é esse, né? Tipo, é só tu pegar pesquisas, né, para ver quem é que está segregado, qual o perfil das pessoas que estão presas, quais os motivos né, quais os crimes cometidos, aí tu vai ver lá, é tráfico, é crime de roubo, né? Ou seja, são os crimes normalmente cometidos por pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, né? E aí eu vou dizer, pobreza não é definitiva para a questão criminal, né? Mas lá, logicamente, num cenário de negligência completa, tu vai viabilizar que pessoas pratiquem essas condutas aí que estão descritas no código. Aí vai autorizar o Estado, com um discurso esse blá 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 aí da teoria da pena, a prender, a colocar no presídio. Só que esse mesmo discurso aí, a teoria, depois que mantém o indivíduo lá, né, ele também é completamente desrespeitado, né? Eu dou aula de Direito Penal 3, execução penal, é uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, nada funciona, né? Eu acho que é a lei mais fajuta do Brasil, apesar de ser muito boa, se fosse assim o mundo, né? Mas vejam, e mais do que isso, né? Eu tenho muito respeito pelos colegas pesquisadores, etc. Mas, cara, como advogado criminalista, eu vi cada coisa que a academia não me proporcionou, né? Então, às vezes, como advogado, tu sabe o que o preso realmente pensa, porque eu já fui no presídio como professor e como pesquisador, e eu sei como muda o discurso, né? E sei que por qualquer desses viés, tu vê a pessoa lá como alguém que está sendo seus direitos desrespeitados. Mas tu vê que a cadeia, né, como advogado, tu vê que a cadeia ela vai fazendo proliferar a criminalidade. Simplesmente, às vezes, tu vai atuar na defesa de um menino que mora na periferia, né? Aí no primeiro dia o menino tá lá apavorado, no segundo dia ele tá menos apavorado, no terceiro ele já tá falando com a gíria da cadeia, né? No quarto ele já sabe quem manda, quem não manda, no quinto ele já tá te indicando o cliente, né? Quando ele tá te indicando o cliente, ele já entrou pro esquema, né? Então, cara, eu já vi muita gente, assim, muita vida perdida, né, como advogado, né, para o crime, assim, né, para as facções criminais, etc. E é óbvio, quando entra nesse meio, tu tem três saídas, né? Uma delas, enfim, uma delas seria boa, tu pode ficar livre, a outra é morrer, a outra é tu ficar preso, né? E, logicamente, tu ficar preso, tu se enquadra justamente nessa perspectiva que eu mencionei antes, né? O Estado quer realmente resolver o problema dessas pessoas com a prisão, e a gente, cada vez mais acriticamente, vai aceitando isso, né? Então, não vejo, às vezes, muita saída, né, para essa dinâmica, mas é uma espiral, né? E é uma espiral. E o que tu falou é interessante, porque agora em Porto Alegre, em Gravataí, semana passada, teve um rapaz negro que veio do Mato Grosso, se não me engano, visitar uma namorada e levou uma saraivada de tiros da polícia, né? A moça que ele veio visitar, inclusive, morreu, né, hoje. Ela ia ficar paraplégica, mas hoje ela morreu. Mas eu não vi nenhum tipo de indignação aqui, por exemplo, com essa ação da polícia, né? A gente teve... Então, o que acontece? É porque está naturalizado, né? O Covid está mostrando isso, né? O Brasil, a gente vai ter 100 mil mortos, mas quando agora chegou nos 30, a gente já está se acostumando. Vamos lá, vamos tomar uma cerveja, não dá nada, né? Então, cara, é impressionante como a gente é acostumado e naturaliza a morte no Brasil, né? E aí, quando tu faz isso, tu aceitar uma prisão, né, que, tipo, na verdade, acho que talvez a maioria das pessoas nunca tenha sentido o cheiro, aí, logicamente, fica muito mais fácil, né, de cair nesse engodo aí, nesse engodo penal, na verdade. Obrigado, professor. Brilhante as suas colocações aí, tá? Bruno, eu vi que tá pipocando pergunta aí, acho que vamos até amanhã. Felipe, eu vou te ler alguma das perguntas para que tu possa falar e comentar, tá? Não sei se tu tá conseguindo ver aí no chat. Sim. Mas, só para destacar aqui que a Nicole indicou um livro muito bom mesmo, da Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, e a Alessandra indicou o clássico livro da Angela Davis, né, Estarão as Prisões Obsoletas. E temos dois questionamentos, vamos começar por esses que eu acho que são ligados, né? O Gustavo pergunta sobre a privatização dos presídios, se seria, né, o próximo passo no Brasil, né, a influência desse neoliberalismo no sistema penal. O Rodrigo questiona sobre o minimalismo penal, né, se ele seria o principal meio de desmistificar, né, esse velho discurso de tolerância zero e lei e ordem que fomenta essa política neoliberal de encarceramento em massa. A Júlia, né, pede para comentar um pouco sobre a relação entre
entre o capital, né, entre o capitalismo e o nosso direito penal e a estrutura do nosso sistema penal como um todo, né, na seletividade que a gente vê no sistema, desde a criminalização primária até a criminalização secundária. Essas são as principais questões, né? Se tu puder comentar um pouquinho. A questão da privatização, né? Eu acho o seguinte, cara, eu não vejo a privatização como uma solução, né? Eu acho que se fosse para manter as prisões, etc., o Estado que teria que tocar esse barco e se responsabilizar pelo que acontece lá, tá? Mas também eu não tenho acompanhado muito como tem evoluído esse tema. Até eu tive uma aluna que pesquisou, que fez um TCC, acho que faz 2 anos atrás, sobre isso, né? Mas a coisa não tinha evoluído muito. Mas eu vejo que o neoliberalismo, se seguir firme esse projeto, a gente vai chegar na privatização de tudo, né? Obviamente. E vejam, e às vezes a gente pode até privatizar sem privatizar. Por exemplo, a saúde no Brasil, né? Quem pode tem seu plano de saúde, né? Então a saúde, pelo menos a que eles oferecem, a senhora que trabalha que trabalha na minha casa, a filha dela morreu por força de um apendicite. Imagina, um apendicite, isso aí eu achei que nem matava mais, porque ela não conseguiu um atendimento num posto de saúde, né? Ela chegou com dor no abdômen, aí a médica disse, tu tá até grávida, porque tu vai no baile funk. A menina acabou falecendo, né? Então, vejam, na verdade, quem tem direito fundamental no Brasil, a maioria deles é quem compra, né? Tu compra os teus direitos fundamentais, a maioria, ou eles são te fornecidos de um modo... ou não são fornecidos, ou são fornecidos de um modo completamente insuficiente, que te obriga, né, então, a tu ter um plano de saúde, a tu pagar uma escola particular, né? Eu conheço muita gente aí que deixa de comer para pagar a escola do filho, porque o Estado, às vezes, em alguns lugares, não te dá uma escola pública adequada. Essa que é a verdade. Em Porto Alegre, a gente tem algumas que funcionam e outras que não têm fundamento, né? Não tem condições. Então, o que acontece, né? Talvez seja realmente eu acho que é a tendência que a privatização ocorra de tudo, etc., né? Mas eu não sei quanto tempo leva, eu também não sei agora. Acredito que o neoliberalismo chegou, a questão, o prisma neoliberal, esse projeto, ele chegou num ponto decisivo, que está sendo questionado fortemente, né? Ou a coisa vai se recrudescer cada vez mais, ou talvez a gente tenha uma mudança aí de panorama, né, uma mudança mesmo que demore, mas a tendência no contexto neoliberal é tudo ser privatizado, inclusive as prisões. Até, sinceramente, eu não sei por que no Brasil elas ainda não foram, né? Porque eu acredito que se tivesse uma vontade política nesse sentido, né, eu acho que teria passado sem muito... Depois que a gente viu a aprovação da reforma da Previdência, a mudança da lei trabalhista, eu acho que a privatização da prisão, né, das prisões seria, pelo menos da grande maioria, seria um tema fácil de se implementar. Isso aí prova que nem existe vontade política, né, nesse campo, né? Então, é o que eu disse antes, só precisa ter umas paredes lá, se estiver pegando fogo, se tiver Covid, se tiver rato, o que importa é que a pessoa não consiga passar pela parede e venha incomodar quem quer produzir, comprar, etc., né? A outra pergunta era sobre o minimalismo penal, Bruno. Isso, o minimalismo como uma forma de conter desmistificar o discurso de lei e ordem, tolerância zero e encarceramento. Cara, é assim, ó, o que acontece? Eu acho que sim, é um caminho, né? A gente tem 2 discursos, e eu acho assim, ó, o discurso abolicionista, ele é mais coerente. Ele é mais coerente, com certeza, porque né? O grande problema do discurso abolicionista é que não é que ele peque, porque ele não tem obrigação nenhuma em propor uma solução, né? Na verdade, ele é um discurso que desconstrói aí todos os mitos da prisão, né? Mas aí tu chega, às vezes, e pergunta, tá, e o que eu vou fazer com um serial killer, com um cara que sai tocando ácido nas mulheres, com um cara que não sei o quê, que talvez os crimes mais graves, mais brutais, as pessoas mais sem dinheiro, né? O pessoal, entre aspas, descontrolado, né? Crimes... Cara, aí tu vai ser obrigado a pensar, esses aí eu gostaria de deixar na prisão, sei lá, mesmo sabendo que ela não funciona, né? Então, sei lá, o minimalismo penal às vezes me soa um pouco disso, tu usar o direito penal, o mínimo, né? Então, acho que sim, ele é um discurso que afronta esse discurso de lei e ordem, né? Mas também, assim como o minimalismo, assim como o abolicionismo penal, o minimalismo também, pelo menos no cenário de hoje, não é bem-vindo, né? Tem que pensar isso aí, a gente está vivendo num... Eu, quando eu fiz a minha tese, né, eu pesquisei lá o fascismo, etc., e aí eu cheguei a falar para o Ricardo, meu orientador, eu disse, cara, eu não vou nem usar a palavra fascismo no título, porque hoje em dia, na época lá, se tu não gosta desse, tu é fascista, e se tu não gosta...
né? Mas eu disse, não, eu vou usar porque, cara, a gente está vivendo numa sociedade fascista mesmo, no fim das contas é isso aí, né? Mudam as características e etc, conforme a gente pode conversar com mais profundidade outro dia, etc, mas é uma sociedade fascista, né? Isso que tem que pensar. Então não esqueçam, né? A gente costuma pensar às vezes no desconhecido, no careca de bota e com taco de beisebol. Pensa na tiazinha, que era muito querida, sempre foi muito legal e etc, mas ela agora posta conteúdo xenófobo, ela posta lá que quer matar o comunista. Pensa naquele brother que era um cara muito prestativo, etc, mas que agora ele quer ditadura militar, ele quer não sei o quê, né? Então tem que pensar nisso aí, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vídeo aí do Hitler abraçando os filhos dele, os enteados, né? O Mussolini abraçado por não sei quem. Então, assim, o problema do fascismo não é com os dele, né? O problema do fascismo é com os inimigos dele, que num regime como esse, numa situação como essa, ela acaba, né, se expandindo. E eu não tenho dúvida, né, que numa sociedade com essas características aí, a questão penal, ela fica muito mais difícil de ser, né, de ser negociada, né? Porque como é que tu vai propor, por exemplo, agora aí uma diminuição das modalidades penais, uma diminuição das penas num cenário como esse, né? Alguns vão dizer, mas é que o Estado não vai poder fazer outra coisa, não vai poder resolver a saúde, a educação, então deixa a cadeia assim mesmo, depois a gente vê isso. Então, acho que, óbvio, em termos de discursos, são discursos potentes, né, e capazes de, e os únicos capazes de contrariar o discurso punitivista, da lei e ordem, da tolerância zero, etc. O problema, o que me preocupa é a falta de... o quanto... que eles não estão permeando a sociedade nesse momento, né? Então, por isso, não acredito aí numa saída a curto prazo, né? E é uma loucura isso, porque a sociedade precisa perceber, né, que a cadeia produz mais crime, né? E uma coisa interessante também, que às vezes até a mídia, que se mostra um pouco mais republicana, em relação ao crime, ela não abre mão de tratar o crime de um modo fascista, né? Então o cara está pedindo democracia, o repórter está pedindo democracia, aí quando ele passa para a notícia do crime, ele fala, esse monstro, eu queria matar ele, ele tinha que ter pena de morte mesmo. Então é o âmbito mais delicado, né? Não é à toa que alguns pensadores vão dizer que o processo, né, a questão da pena é um termômetro aí do grau de civilidade de uma democracia. E que mais que tinham comentado, Bruno? Agora deixa eu... Tem a questão da relação do capitalismo com o direito penal em sentido estrutural, né? A relação entre o capital e o sistema penal. E temos mais algumas, tá? Depois dessa, tem o Deilson pergunta sobre se as fake news seriam um instrumento a serviço do neoliberalismo. Tá. Sim. O que acontece, né? A questão do capitalismo é uma outra coisa, uma questão fundamental, né? Só que é óbvio, se tu vai discutir isso aí com alguém, às vezes no bar, o cara vai dizer comunista, comunista. O pessoal não vê o capitalismo como um sistema, né? Realmente, assim, se pensa o capitalismo sob um prisma muito caricato, né? Mas é que o que acontece? O neoliberalismo, no fim das contas, ele é uma técnica de reatualização do sistema capitalista, né? Então, logicamente, tu vai mudar ali o modo né? Talvez tu não acumule de outro modo, mas vai ser a mesma dinâmica, né? Do sistema capitalista. O neoliberalismo vai ser isso. Então, a relação do capital, né? Que no fim das contas é o que está dentro ali, encapsulado no neoliberalismo, vai ser essa, né? Alguns vão ficar com muitos, outros vão ficar com menos. O que o neoliberalismo, e aí tu vai criar exclusão, vai criar aquela questão dos conflitos que eu mencionei antes, né? Então, o grande lance é esse, né? O neoliberalismo, ele dá uma nova maquiagem para um sistema capitalista, né? Então, agora tu pode ser, enfim, tu pode ser mais oprimido, mas tu pode ser mais oprimido com um telefone celular, que tu vê o vídeo que tu quer, etc, né? Tu pode ser oprimido, mas tu tem liberdade para acessar, sei lá, sites, enfim, tu ganha umas liberdades ali para te alienar, no fim das contas, é isso que acontece. E aí vem a questão das fake news, né? As fake news, elas são uma técnica, no fim das contas, né? Elas não são uma... Né? Se pegarem aí as obras que eu tenho lido sobre fake news, no fim das contas, elas separam bem, né, o que é um meme, né, o que é um meme, né, algo engraçadinho, do que é fake news, né? Fake news, ela, logicamente, tem que seguir uma série de requisitos, né? E ela, cara, ela não é que ela venha sendo usada pelo neoliberalismo, né? Ela é uma técnica que surge, logicamente, com um avanço tecnológico, porque sem avanço tecnológico tu não tinha fake news, em que pese a gente ter episódios de mentira aí que foram decisivos na história, né, política
do mundo, né? Mas ela está muito mais a serviço justamente ou do fascismo dentro do neoliberalismo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu acredito que o fascismo não anda sem fake news, né? No regime atual. Mas ela serve muito, por exemplo, na questão penal, que é, logicamente, né, a questão de punir o inimigo é um elemento aí que alguns pensadores identificaram como sendo do fascismo, né? Mas pode fazer fake news que a Suzane von Richthofen está na sua cidade distribuindo seringas contaminadas com o vírus da AIDS, né? Então, o que vai acontecer? Metade da cidade lá vai entrar em polvorosa, e aí vai querer pena de morte, né? Então, a fake news ela é uma técnica que serve aí para alavancar o discurso punitivista, e foi usada, né? Porque esses movimentos aí de lei e ordem, a maioria deles, né, eles meio que utilizaram as mesmas plataformas aí que as novas extremas-direitas utilizaram nas eleições, enfim, para fazer, né, para desgastar a imagem de pessoas, para lucrar politicamente, né? Então, eu acho que o modo como é utilizado, né, as técnicas e o modo como as fake news são utilizados fica bem claro com a eleição do Trump, do Bolsonaro, etc. Né? Enfim, eu acho que a questão política daqui para frente, ela até recomendo um livro, né, com os Engenheiros do Caos, né? É muito bom o livro, ele conta com detalhes, né, não só ali a operacionalidade dos algoritmos, das fake news e como isso aí foi utilizado como propaganda política, né, mas enfim, narra os episódios nos Estados Unidos e no Brasil, que talvez sejam os mais conhecidos, ou o Brexit também, né, foi um episódio... Para finalizar, que eu sei que tu tem compromisso daqui a pouco, nosso horário está estourando, né, vamos trabalhar uns minutinhos. A nossa última pergunta aqui é a do Rômulo, tá? O Rômulo, ele traz aqui Pat O'Malley, né, e ele vai questionar se a figura do usuário de drogas ela é um importante sujeito dentro dessa política neoliberal, uma vez que ele pressupõe, o usuário pressupõe o traficante de drogas, né? Só que ele não tem o mesmo tratamento que o traficante possui, né? O traficante vai ter um tratamento por uma situação de maior vulnerabilidade, né, socioeconômica, enquanto o usuário, né, ele está numa posição, digamos assim, um pouco melhor, né, talvez economicamente. Então, a figura do usuário de drogas dentro da política neoliberal. Se puder comentar. Então, assim, eu acho que vai depender do lugar, né? Vai depender do lugar. Eu acho que alguns países em que tu tem também enfim, o neoliberalismo, ele tocou o Ocidente, todos os países, né? Então, tu pode ter alguns países que o neoliberalismo não se mostra tão selvagem, são os países, às vezes, mais desenvolvidos, mais equilibrados, etc., e os que o neoliberalismo cria um caos, né? Que é, tipo, os países, né, subdesenvolvidos em que a mão de obra é explorada, etc., Então, é só pensar, né? Vejam como a gente tem alguns países neoliberais, né? Que logicamente, estão submetidos aí ao prisma neoliberal, em que o problema das drogas é tratado de um modo mais civilizado, né? Porque aí, logicamente, tu consegue pensar, enfim, o usuário como alguém doente, tu consegue pensar o uso recreativo de drogas como uma coisa cool, etc., né? Tipo, enfim... agora, aqui no Brasil, não, né? A gente sabe que o tráfico, justamente pelo proibicionismo, ele talvez seja o grande propulsor aí da violência, né? Execução, briga pelas bocas de tráfico, etc., né? Enfim, o tráfico em seja roubo também, porque quando derrubam a tua boca lá, quando a polícia derruba a tua boca, tipo, alguém morre para ficar com ela, né? E mais do que isso, para fazer lá o dinheiro para comprar droga, tu tem que roubar um carro na rua para mandar para o Paraguai e importar uma droga, às vezes, porque o traficante, a maioria dos casos, ele não vai fazer um empréstimo bancário, né? Então, o que acontece? Obviamente, no Brasil, e ainda mais também pela questão moral envolvida, questão religiosa, que a gente tem que pensar muito hoje em dia nisso também, né? Eu acho que a questão do usuário é como o colega ali mencionou, né? Ele vai ser utilizado, sim, como um dos pivôs do problema do tráfico, né? Tipo, como... não tendo usuário, tu não tem tráfico, etc. Então vamos matar todos os usuários que ninguém vai vender, né? Tipo, o próprio Osmar Terra, né, que estava aí de candidato a ministro da Saúde, ele tinha esse discurso em relação às drogas. A gente sabe que é mentira. Qualquer policial, tem alunos policiais aí que concordam comigo, dizem, professor, é que nem secar gelo. Tu prende um traficante e vem 10, tu prende um traficante e vem 15, tu tira um usuário e vem 10, né? Porque não adianta, é histórico isso aí, né? A questão da relação humana com essas substâncias, enfim, né? Então, é um prisma tosco, né? Obviamente, tu pensar isso, mas o grande problema é que num Estado, né,
num país como o nosso, que tem uma tradição autoritária, que é marcado por conflitos, né, que o tráfico, enfim, ele é realmente um problema, né, de segurança pública, porque coopta jovens e gera violência, é difícil de tu tratar, às vezes, o usuário sob um prisma mais adequado, como países que têm uma democracia menos destruída pelo neoliberalismo conseguem, né? Então, aqui, todas essas questões, elas são tratadas sob um prisma punitivista, inclusive o usuário, em que pese a lei fazer a diferença, né? Então, e a cultura fica bem clara, por exemplo, que se tu for preso aí com baseado na rua, né, o policial ele vai te levar lá para fazer o teu TC, né? Mas de repente vai te dar aí uns 3, 4 tapas na cara, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai chegar na delegacia e vai fazer uma ocorrência, né? Aí o delegado vai dizer, mas tu é um maconheiro, o que tu quer? Então, é assim, né? Essa é a seriedade das coisas, né, que é conduzido a questão da droga, né? Então é por isso que num país como o Brasil, em que o neoliberalismo ele é mais tem causado mais estragos, né, e a questão penal é emblemática nesse sentido, obviamente a questão da droga e do usuário não vai ser tratada sob um prisma adequado, né, como poderia ser tratado em um país ainda que a democracia tivesse menos destruída, né? Então acho que isso aí faz muita diferença, depende do lugar, né? Então, obrigado, Felipe. Eu não sei se tu tem mais tempo de responder uma só, que daí é uma pergunta. Tenho. E só uma coisa que eu ia dizer também, né? E a questão da lei de tóxicos brasileira, ela é problemática, né? Porque ela deixa a questão do tráfico pela circunstância, então tu vai ter, inclusive, muito usuário preso em determinados lugares aí, que ele vai ser preso como traficante, né? Então, se tiver aí um professor, um advogado, um médico, né, indo para a praia, é preso aí, apreendido no carro dele 100 gramas de maconha. Ah, é para consumo, porque eu não quero ir na boca, eu provo que eu trabalho, ganho 20 mil por mês, resolveu. Agora, às vezes, tu pega o menino num morador da periferia, mora perto da boca, né, ele tá ali com 3 trouxinhas de maconha, 10 reais trocado no bolso, é traficante, então ela vai possibilitar até isso. Que é? A outra é qual, Bruno? A outra é uma minha, Ah, tá. Não é dos alunos, tá? Eu só queria que tu comentasse um pouco, né? Em primeiro lugar, agradecer todos os alunos, que alguns já estão tendo que sair em virtude do horário, né? Que daqui a pouco tem aula. Agradeço a presença de todos. E só para deixar uma coisa bem clara, tá, pessoal? A gente promove aqui discussões baseado, né, no conhecimento científico, né? E embora exista dentro da sociedade brasileira muita gente que diga que é um mito o encarceramento em massa, que não existe isso, tá? Essas pessoas que falam, inclusive, que dão palestras e que vendem livros a este respeito, elas estão fomentando um terraplanismo criminal, tá? Porque não existe uma produção científica no nosso país e no mundo que negue o encarceramento em massa, tá? Este fenômeno ocidental que a gente vive já há mais de uma década, no mínimo, tá? Então, te parabenizo, Felipe, pelas colocações. E eu só queria que tu comentasse um pouco nessa situação que a gente está vivendo sobre o Covid, né, do vírus dentro das prisões e o posicionamento que o judiciário anda tendo, né, a esse respeito. Sim, isso que tu falou é importante, né, porque aí ficam dizendo, porque isso aí cara, é questão científica, né, tenta provar que o encarceramento em massa não existe. Tu vai fazer pesquisa empírica, tu não vai chegar ao resultado. Então, tipo, e acho que até, tipo, é muito fácil hoje em dia comprovar encarceramento em massa, cientificamente falando, por isso que não consegue se desmistificar isso aí, né? A questão do Covid é emblemática nesse sentido, né? Como eu falei antes, eu acho que, sobretudo as decisões, né, dos juízes indeferindo o pedido de liberdade para presos em situação de risco, né, e até mesmo manifestações de algumas entidades, né, associação de juízes e etc., aquela coisa toda, eu acho que elas demonstram que algumas pessoas estão lá, tipo, e que realmente os direitos delas não precisam ser cumpridos, né? Se elas morrer, ok, porque elas estão lá para ser contidas mesmo. Então, acho que o Covid, a pandemia funciona como uma lupa, né? Como uma lupa, e ela vai aumentar, inclusive, essa relação aí do cárcere com o neoliberalismo, né? Porque algumas pessoas, como elas estão lá para ser contidas, né, para ser ressocializadas, ou seja, os direitos fundamentais não precisam ser respeitados. Se ela morrer, morreu, né? Melhor ela morrer ali do que ela ter o risco que ela venha para a rua e provoque algum distúrbio social, etc., né? Então, no fim, é mais ou menos nesse sentido, né? O vínculo que a gente costuma pensar, mas as decisões aí indeferindo o pedido de liberdade ou até mesmo algum indulto na área da execução penal, algumas delas são assustadoras, porque elas fazem toda uma torção ali argumentativa
para relativizar o direito dessas pessoas, às vezes está em segurança, né? E para ficar presa para que o destino que tiver que fazer faça, né? Então, aí, nessa perspectiva, a gente vê que algumas pessoas, elas são descartáveis, né? E que a prisão, ela tem que ser, o controle tem que ser pragmático, e se a pessoa morrer naquelas condições, tanto faz, porque ela estava ali para ser contida mesmo, né? A gente não esperava que ela fosse ser ressocializada, ou voltar ao convívio social, como a lei preconiza, né? Sobre o manto constitucional, né? Então, obrigado, Felipe, por toda a tua disponibilidade, pela palestra, tá? Agradeço mesmo por ter participado aí do nosso projeto. Já deixo o convite para, quando tu lançar teu livro, a gente marcar um novo encontro, né, para tu poder conversar sobre as ideias da tua tese aqui com o pessoal, tá? Agradeço publicamente também a professora Cláudia, que foi a responsável e é a responsável por organizar esse bate-papo criminal, é a nossa coordenadora da extensão. Agradeço aos demais alunos, né? Agradeço ao Robson também pela parceria em coordenar esse projeto. Não sei se o Robson quer fazer alguma consideração. Espero que todo mundo esteja bem, né, em segurança, e que logo a gente volte, então, quando seja possível, né, que a gente volte ao nosso convívio, a gente possa beber uma cerveja, né, Felipe? Boa. Então, enfim, um abraço para ti, né, fiquem bem, se cuida, passa a palavra para o Robson. Sim, Bruno, só para agradecer mesmo ao professor Felipe, a todos os nossos alunos, eu sempre tenho reiterado que se eles não estivessem aqui, nós não estaríamos em condições de realizar essa atividade, então, vamos em frente, e acredito que pelo que foi aqui anotado, todo mundo, de forma maciça, né, registrou aqui que foi uma excelente de uma explanação, e a gente fica muito contente, muito feliz, né, de estar aqui, de algum modo, compartilhando, né, de conhecimento, compartilhando de preocupações. Eu acho que é isso aí. Mas pela cerveja, essa aí eu também estou junto, tá? Um abraço. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado aí pela parceria. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.